Alô, alô, amigos da RIC Record, estamos chegando agora na RIC Record Paraná, aqui no YouTube para você, após bola rolando, após um jogão de bola, o Atlético, que havia vencido por 5-0 o primeiro jogo, meteu 3-1 no Foz do Iguaçu, e o Felipe Dalck, a Janaína Castilho, todos nós estaremos aqui comentando sobre isso, nossa equipe completa, mas de imediato para o estádio ABC, quero saber o pós-jogo. O que ele acompanhou, que ele pode contar pra gente, porque durante o jogo, muita comemoração do Atlético, o técnico do Foz do Iguaçu chegou ao momento de não falar com seus jogadores, com seus atletas, né? E aí o Cícero Bittencourt, pertinho do lance, acompanhou tudo isso. A gente acha estranho, né, Cícero? Você pode falar pra gente como é que ficou o clima após a eliminação? Voltaram a conversar, fizeram as pazes, será, Cícero? Pois é, Marcelo. Jogo muito bem jogado, né? Apesar da grande vantagem dos 5-0 do Atlético, a gente viu um time de aspirante desde o começo indo para cima do Foz, como o técnico João Corrêa falou que iria ser, e não deu muita chance para o Foz pensar em tentar reverter essa vantagem ou conseguir os 3 pontos para se despedir melhor da torcida, né? Acabei de conversar com o Mikael, goleiro do Atlético, e também com o Alain do Foz do Iguaçu aqui, e os dois falaram de que essa foi uma partida que não parecia que estava 5-0 para o Atlético, né? Que independentemente de como é que tinha sido a primeira partida, os dois times entraram realmente como se tivesse 0-0. Eu acho que foi essa um pouco a impressão que os dois times deixaram. E acho que o grande destaque desse jogo foi mesmo o Bruninho, né? Duas assistências, um gol e quase um golaço no final aqui. Eu até tentei conversar, entrevistá-lo, mas a assessoria do Atlético disse que a diretoria não está permitindo nesse momento que o Bruninho dê entrevistas. Seria legal ouvi-lo, né, do que ele está achando desse momento dele no Atlético, mas o Mikael conversou comigo e falou sobre o desempenho do Bruninho, dizendo que o time jogou para ele, que o time está montado para que o Bruninho apareça, para que ele se destaque. Eu acho que foi isso que aconteceu nesse jogo também. E agora também o Mikael comentou comigo que a ideia é que mesmo que o time de aspirante possa jogar a semifinal por conta do calendário, dos jogos do Brasileiro, eles deram um recado de que esse é um time muito forte que pode inclusive chegar à final mesmo com esses garotos. Então acho que a impressão deixada pelo time do Atlético hoje foi muito boa. E do lado do Foz realmente um pouquinho de decepção, digamos assim, por esses 2 jogos das quartas não terem sido o que a torcida esperava, mas de qualquer forma uma vaga na Série D praticamente garantida e um time que voltou da segunda para a primeira divisão conseguir passar e fazer frente, especialmente uma boa primeira fase, deu a impressão para a torcida do Foz que daqui para frente, nos próximos anos, o Foz vai voltar mais forte ainda. É uma SAF, né, que está investindo, que realmente está colocando dinheiro para fazer o Foz de novo ser um grande clube. Eu acho que está no caminho certo. Então, para os dois lados, foi um jogo de que todo mundo, não que o Foz tenha saído satisfeito, mas pelo menos brigou até o fim, e o Atlético mostrando que tem força, seja o time principal ou o time de aspirante, vai até o final do Paranaense, dando muito trabalho para todo mundo. É isso aí. Valeu, Cícero. Aquele abraço, parabéns pelo trabalho mais uma vez. E boa viagem, né? Você está pertinho, mas boa viagem para você. Vai voltar ali para Cascavel. Bom, vamos lá, por partes, como diria Jack, o destripador. Vamos começar falando do jogo especificamente. E se vocês concordam, o Cícero levantou essa questão, o Mikael falou, os jogadores do Foz da mesma maneira, que parecia que o jogo fosse um 0-0, independente da primeira partida, que estava valendo do 0-0, era um novo time do Atlético. Eu acho que o Foz do Iguaçu para o 0-0 começou um pouquinho apático. Ou foi o Atlético que surpreendeu atacando tanto e com tanto vigor assim desde o início, hein? Acho que foi mérito do Atlético, para ser bem sincero, Marcelo, porque o Atlético, ele tem um momento ali no começo do jogo em que ele pressiona por completo a saída de bola da equipe do Foz. E daí a qualidade dos jogadores do Foz acabaram deixando a desejar naquele momento, né? Eles tiveram muita dificuldade no começo do jogo. O lado direito do ataque do Atlético muito bem explorado pelo Bruninho, principalmente. Eu acho que foi muito mais mérito do Atlético. E uma coisa que eu chamei a atenção no pré-jogo e depois no primeiro tempo foi que com esse time alternativo, com jogadores que estão buscando o seu espaço no principal, no time do Odair, para o Odair observar, para o Foz foi muito ruim ter esse time jogando contra. Porque se fosse o principal, mentalmente o cara já tá. Pô, fizemos 5-0. Os caras não vão conseguir reverter. Então talvez jogasse com o freio de mão puxado. Como foi um time diferente do que jogou na terça-feira na Arena da Baixada, eu acho que essa foi a grande diferença e o grande trunfo do Atlético, né, Jana? Exatamente, porque o time que jogou na Arena da Baixada certamente viria com o pensamento de não temos mais nada para provar, né? A gente está garantido, 5-0. É um placar realmente muito difícil, mesmo que a gente falasse, por exemplo, de um enfrentamento contra uma equipe mais qualificada, uma equipe aí de Série B, de Série A.
de qualquer maneira seria muito complicado, né? Um desafio grande para o Foz do Iguaçu, que fez uma campanha justa dentro das condições técnicas que tem, da estrutura que tem, né? Acabou pegando o Atlético nessa fase e realmente eu acho que como o Atlético ele decidiu, né, utilizar novamente o time de aspirantes do Campeonato Paranaense, algo que não fazia, né, utilizando dessa maneira praticamente um time todo ali modificado, eu acho que isso é um ponto positivo. Você voltar a dar visibilidade, utilizar o Campeonato Paranaense para forjar esses jogadores também que são criados lá no CT do Caju e que o torcedor já ouve falar, mas quer ver em campo, jogando profissionalmente, né? Justamente porque o Atlético vem sofrendo nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, vem tentando encontrar uma equipe ideal e muitas vezes você pode encontrar soluções ali dentro do próprio clube. E hoje a gente viu isso, né? Num primeiro tempo, os meninos aparecendo de novo, o Bruninho, né? Um jogo muito marcante dele, participou dos 3 gols, como a gente já falou ali, 2 assistências, o gol dele, Riquelme foi bem também, o Sorriso que entrou depois, teve um protagonismo ali no segundo tempo, tentando fazer o seu gol, até fez, né? Acabou sendo marcado o impedimento, Maresi também, né? Muito lúcido na construção, então eu acho que essa equipe, sim, ela tem condições de continuar jogando o Campeonato Paranaense. Exceto, eu acho que a defesa, que realmente ela continua mostrando uma fragilidade. E aí eu acho que quando a gente peça, pensa num avanço, o Atlético enfrentando uma equipe mais qualificada, que será a equipe que vai se classificar, né, para a semifinal, certamente a dificuldade vai ser maior também. Não vai ter tanta facilidade para conseguir um resultado elástico como esses. E daqui a pouquinho que tem Londrina e São Joséense, o Atlético jogou toda a pressão para o Londrina, Marcelo. É verdade. Porque agora o Londrina é obrigado a vencer o jogo. Ele não pode passar empatando, indo para os pênaltis, porque senão ele perde a vantagem de mando de campo. Depois de ter feito uma campanha espetacular, né? O único na primeira invicto etapa até agora. Mas o ano passado já foi assim com o Londrina também. Verdade. Não esquecer disso. Vamos ver, a gente falou do Mikael, então. Veja aí o que o Mikael falou na saída do gramado. Eu acho que nós sabíamos da dificuldade que ia ser esse jogo da volta. Apesar do placar do primeiro jogo, nossa mentalidade foi desde o começo que o jogo era totalmente outro jogo. Entramos para vencer, não ficamos incomodados com o placar de 5-0 que foi dentro da nossa casa. E parabenizar todo o grupo, acho que nós merecíamos esse grupo de aspirantes aí. Eu, Raul ali que estamos descendo do profissional para poder complementar esse grupo. Acho que nós merecíamos essa vitória por todo o trabalho que nós fez ali na fase de grupo, né? E agora eu acho que é virar a chavinha, agora focar totalmente no nosso próximo adversário, que vai definir agora mais tarde, né? E virar a chavinha, focar totalmente, escutar o que o professor João tem para falar, para poder dar sequência no trabalho e buscar o nosso objetivo, que o nosso objetivo é levantar o caneco, se Deus puder nos abençoar com essa conquista, poder levantar o troféu aí. Falar sobre o Bruninho, né? Fez 2 gols, um gol, 2 assistências, quase um golaço. Um moleque de 17 anos, mas que já está mostrando que tem muita coisa pro futebol, né? Nós sabemos do potencial que ele tem, é um moleque ali fenomenal, acho que nós estamos jogando para ele, nós estamos ajudando ele, nós falamos, Bruninho, nós precisamos de você, antes de entrar em campo, nós falamos, Bruninho, aproveite esse momento seu, nós precisamos de você e acho que agradecer a ele, né? A Deus que está abençoando ele, porque ele está nos ajudando bastante durante essa competição e um moleque fenomenal que tem uma carreira incrível, que só está começando aí e que for preciso para nós fazer para ajudar esse menino que ele merece muito. Realmente, né? O Mikael falou muito bem. O Bruninho é um jogador que é o diferencial desse time. A gente está vendo algumas jogadas aí do Bruninho e eu acho, se não sei, quero saber de vocês rapidamente, a gente já vai ver o Alan também, jogador do Foz do Iguaçu, mas a respeito do Bruninho, eu vejo que pode ser interessante para o Atlético, mas não sei como vocês veem isso. Eu acho que para o jogador que está aí com 17 anos, faz em agosto apenas 18, eu acho que essa etapa, ficar num clube que entende mais exatamente essa necessidade, que ele está crescendo, formador, continuar em Curitiba, eu tenho a impressão que o Bruninho pode ser uma boa também, pelo menos por enquanto. Vocês não acham? Espero que fique, para ser muito sincero. Acho que uma transferência agora, e não digo nem questão de valor, tá? Pode aumentar muito, né? Hoje é uma proposta possível de 8 milhões de euros, que seria a multa rescisória, mas eu acho que ele pode aumentar esse valor, mas independente do valor, ficar no Atlético, ter um pouquinho mais de tempo profissional perto da sua família, perto da sua casa, para depois
poder ser vendido. Eu acho que é um momento também dele se firmar nessa equipe, né? Certamente ele vai começar a ganhar mais minutagem, ele vai aparecer no cenário da Série A. Se ele for negociado, certamente ele vai entrar num outro cenário, né? Ele vai estar entrando e começando a conquistar espaço numa equipe nova, mesmo tendo um prospecto excepcional, certamente vai ser um garoto que vai aparecer muito, né? Nacionalmente, internacionalmente também. Eu acredito que ficar no Atlético é mais jogo para ele. Certamente ele vai estar jogando, vai estar aparecendo, vai ser um jogador que pode até mudar cenário em partidas importantes. Então eu acho que isso conta muito mais do que a questão financeira. Ele pode fazer essa valorização subir demais lá em dezembro de 2026. Perfeito, é isso aí. Bom, a gente viu lances aqui dos gols do Atlético, também no Foz do Iguaçu. E o Alan, o outro lado, como é que ficou a situação? Vamos ver o que ele falou. Queria agradecer a torcida, primeiramente, que veio nos apoiar. Fizemos a melhor segunda campanha, mas futebol é isso, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. A gente conseguiu entregar o máximo aqui, mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Mas sai com sensação de um dever cumprido, de ter conseguido chegar até a segunda fase, de praticamente estar garantido na Série D e ainda com uma pequena chance na Copa do Brasil? A gente sai confiante. Espero que a gente consiga essa Copa do Brasil, que é muito importante pra gente, pela campanha que a gente fez, buscando a segunda melhor. E eu espero que tudo almeje ao nosso favor. Bom, a gente vai colocar o chaveamento daqui a pouquinho aqui na tela, mas rapidamente, né? A gente já está com adiantado o tempo aqui, mas o Foz do Iguaçu, acho que essa segunda melhor campanha na corrida normal da primeira etapa da fase classificatória não pode ser apagada, em que pese ter sido um resultado muito elástico, eu concordo com o Alan. Num grupo que ficou na frente do Atlético, na frente do Maringá, né? Que é um time que nos últimos 4, 5 anos disputou 3 ou 4 finais. Então, assim, é um ponto positivo. Tem que dar parabéns para a equipe do Foz, porque olha só, o Galo Maringá, campeão invicto da Série B do ano passado, está praticamente na segunda divisão, que levou um 5-0 no jogo do Torneio da Morte. E o Foz conseguiu classificar, conseguiu fazer um trabalho bem legal. Com certeza. Acho que precisa ser valorizado, né? O trabalho que foi feito até aqui, talvez até por ser uma equipe que estava em ascensão ali, o Foz, não se esperava que conseguisse uma classificação, não só o fato de conseguir a classificação, mas da maneira como foi, né? Porque fez uma campanha muito firme, terminou lá em cima, né? Conseguiu ser um time que, principalmente ofensivamente, se destacou bastante. Lucão, a gente falou, né? Artilheiro até então aí do Campeonato Paranaense. Então, eu acho que o Foz também tem que entender que existe uma diferença muito grande. É claro que, obviamente, o jogador talvez quisesse um resultado diferente, né? Como o Alan falou ali, buscar a vitória no jogo, uma vitória por qualquer placar. Eu acho que matematicamente ia ajudar muito a equipe em termos de classificação geral. Ela não veio, então agora claro, repensar o trabalho e fazer um ano que o Foz consiga voltar ainda mais forte.